Números, capítulo 22. Balaque envia emissários a Balaão. Então os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que se situava no outro lado do rio. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera contra os amorreus, e Moabe tomou-se de pânico diante desse povo, pois era muito numeroso. Moabe teve grande preocupação e receio dos filhos de Israel. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: Eis essa multidão que devora tudo ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Em seguida, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, mandou seus emissários para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, que fica próximo do Eufrates, o grande rio, em Amave, sua terra natal. E a mensagem de Balaque solicitava: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra, porquanto eu os sei muito bem. Aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele a quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Os anciãos de Moabe e os Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os augúrios e maldições. Assim que chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque havia pedido. Instruiu-os Balaão: Ficai aqui esta noite, e eu vos trarei a resposta que o Eterno me der. E os príncipes de Moabe permaneceram com ele. Eis que veio Deus a Balaão e lhe indagou: Quem são esses homens que estão contigo? E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Então Deus ordenou a Balaão: Não irás com eles, não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Ao raiar do dia, Balaão levantou-se e disse aos líderes de Balaque: Tornai a vossa terra, pois o Eterno recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes de Moabe e voltaram para Balaque, e lhe deram a notícia: Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque enviou de novo outros príncipes, em maior número e mais importantes do que os primeiros. Foram ter com Balaão e lhe comunicaram: Assim falou Balaque, filho de Zippor: Eu te suplico, não recuses vir ter comigo, pois te concederei grandes honrarias, e tudo o que me disseres eu farei. Portanto, vem depressa e amaldiçoa por mim este povo. Balaão deu aos emissionários de Balaque a seguinte resposta: Ainda que Balaque me desse o seu próprio palácio repleto de prata e ouro, eu não poderia transgredir uma ordem expressa do Senhor, meu Deus, de forma alguma, quer em relação a uma situação menos grave ou mais grave. Agora, pois, descansai aqui esta noite, vós também, a fim de que eu possa tentar descobrir se o Senhor tem mais alguma orientação a dizer-me. Então veio Deus a Balaão durante a noite e lhe ordenou: Não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta-te e vai com eles. Entretanto, não farás senão exatamente aquilo que eu te orientar. Bem cedo levantou-se Balaão, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Balaão, sua jumenta e o anjo. Sua partida provocou a ira de Yahvé, e o anjo do Senhor colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada, com a sua espada desembainhada na mão. Desviou-se, portanto, da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à sua jornada da estrada. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito, no meio das vinhas, com um muro à direita e outro à esquerda. A jumenta viu novamente o anjo do Senhor e encostou-se no muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. O anjo do Senhor mudou de lugar e, indo adiante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostrou-se ao chão com Balaão sobre o seu dorso. Balaão ficou muito irado e começou a espancar violentamente a jumenta a golpes de cajado. Então Yahvé fez que a jumenta falasse, e ela disse a Balaão: Que te fiz eu para me teres espancado já por 3 vezes?
Diante disso, Balaão respondeu à jumenta: Ora, é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já haveria te matado. Então ponderou a jumenta a Balaão: Não sou eu a tua jumenta que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje? Tenho eu o costume de agir assim contigo? Ao que respondeu ele: Não. E nesse momento Yahvé abriu os olhos de Balaão, e ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou sua cabeça e prostrou-se com o rosto rente ao chão, e questionou o anjo do Senhor: Por que espancastes assim tua jumenta já por 3 vezes? Sou eu quem vim barrar-te a passagem, pois com minha presença não podes prosseguir sua jornada. A jumenta avistou-me e, por causa da minha presença, procurou mudar sua trajetória por 3 vezes. De fato, foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão eu mesmo já o teria matado. A ela, todavia, eu teria poupado a vida. Balaão desagravou-se diante do anjo do Senhor. Pequei, não percebi que tu estavas posicionado no caminho para me impedires de prosseguir minha jornada. Agora, se o que estou empreendendo não te agrada, voltarei para o meu lugar. Então o anjo do Senhor instruiu Balaão: Vai com esses homens, somente não digas absolutamente nada daquilo que eu te mandar dizer. Balaão seguiu com os príncipes emissários de Balaque. Balaque reencontra-se com Balaão. Assim que Balaque soube que Balaão estava chegando, foi a seu encontro em Ar, cidade dos limites do rio Amon, na fronteira de Moabe. E Balaque o questionou: Porventura não enviei mensageiros para chamar-te? Por qual motivo não viestes a mim da primeira vez? Na verdade, não estou eu em plena condição de recompensar-te regiamente? Balaão explicou-se a Balaque: Eis-me aqui, junto de ti. Contudo, quem sou eu para dar-te alguma palavra que o próprio Deus não coloque em minha boca? Portanto, a palavra que Deus puser na minha boca, essa eu expressarei. Balaão partiu com Balaque e chegaram a Kiriat Hutzot, a cidade de Ozote, onde Balaque ofereceu em sacrifício touros e ovelhas, e deu uma parte da carne a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal, de onde podiam avistar uma parte do povo de Israel. Números capítulo 23. A primeira profecia de Balaão. Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Aí Balaão disse a Balaque: Permanece aqui, de pé, próximo dos teus holocaustos, enquanto eu vou até ali. Talvez o Senhor me permita encontrá-lo. Aquilo que ele me revelar, de igual modo te farei saber. E retirou-se para o alto de uma colina desnuda. Ali Deus veio ao encontro de Balaão, que disse a Deus: Preparei 7 altares e ofereci em holocausto um novilho e um carneiro sobre o altar. E Yahvé então colocou em sua boca uma palavra e ordenou: Volta para junto de Balaque, e assim lhe transmitirás. Assim Balaão retornou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele com todos os príncipes de Moabe. Foi quando Balaão pronunciou este oráculo em forma de poema: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Vem, amaldiçoa por mim a Jacó, vem e declara ameaças contra Israel. Todavia, como amaldiçoaria eu aquele a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar condenação sobre aquele que o Senhor não quis condenar? Sim, do cume do rochedo eu o vejo, do alto das colinas eu o contemplo. Eis um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem poderia contar o pó de Jacó? Quem poderia numerar a 4ª parte de Israel? Que morra eu a morte dos justos que há entre eles, e seja o fim da minha alma como o deles. Então Balaque inquiriu a Balaão: Que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, e tu declaras bênção sobre eles? E Balaão contestou-o: Não devo eu tomar cuidado de dizer tão somente aquilo que Yahvé me coloca na boca? A segunda profecia de Balaão. Balaque lhe pede: Vem, pois, comigo a outro lugar.
Este povo que vês daqui, não vês dele senão pequena parte, não o vês de modo completo. Amaldiçoa-o por mim, ao chegares lá adiante. Então levou-o para Zofim, o campo dos mirantes, no topo do monte Pisga. Ali construiu mais 7 altares e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Balaão solicitou a Balaque: permanece de pé junto dos teus holocaustos, enquanto irei me encontrar com ele adiante. Deus veio ao encontro de Balaão e pôs em sua boca uma palavra e ordenou: volta para junto de Balaque e assim lhe falarás. Retornou então para junto de Balaque e encontrou-o ainda de pé junto dos seus holocaustos com os seus principais líderes de Moabe. Que te falou Yahvé? Indagou-lhe Baraque. E Balaão declarou sua palavra profética em forma de poema. Levanta-te, Balaque, e escuta. Inclina o teu ouvido, filho de Zippor. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Portanto, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar isso. Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. O Eterno, Deus de Israel, está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. É Deus quem os está trazendo do Egito. Ele tem a força de um touro selvagem. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante, se proclamará de Jacó e de Israel: vê tudo quanto Deus tem realizado. Eis que esse povo levanta-se como leoa, ergue-se como leão, que não descansa enquanto não devora sua presa, nem se deita até que tenha bebido o sangue das suas vítimas. Então Balaque roga a Balaão: se tu não podes amaldiçoar esse povo, que assim seja, pelo menos não o abençoes. Balaão, no entanto, retrucou a Balaque: não te havia afirmado tudo o que Yahvé ordenar, eu o farei? A terceira profecia de Balaão. Então Balaque insistiu e convidou Balaão: vem, pois, comigo, e eu te levarei a outro lugar, e de lá talvez Deus se agrade que amaldiçoes esse povo. Balaque conduziu Balaão ao cume do monte Peor, no lado que dá para o deserto. Balaão, então, instruiu a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 touros novos e 7 carneiros. Balaque fez outra vez tudo conforme Balaão o orientara e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Números capítulo 24. Desta vez Balaão percebeu que o Senhor muito se comprazia em abençoar Israel. Por esse motivo não recorreu como nas outras vezes a adivinhações e magias, mas voltou sua face para o deserto. Então viu todo o povo de Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele proclamou esta profecia em forma de poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor. Palavra daquele cujos olhos veem nitidamente. Palavra daquele que ouve as palavras de Deus. Daquele que contempla a visão que vem de Shaddai, o Todo-Poderoso. Daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Quão admiráveis são as tuas tendas, ó Jacó, e formosas as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardins que margeiam os rios, como plantas perfumadas e medicinais que Yahvé plantou, como cedros junto às águas cristalinas. Israel terá muita água para beber e para regar suas sementeiras. Seu rei será mais poderoso que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus os libertou do Egito e os vem comandando. Eles têm a força dos búfalos mais fortes, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com as suas flechas certeiras os atravessam. Como o leão e a leoa soberanos quando repousam, quem ousará despertá-los? Portanto, sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que amaldiçoarem. Então, imediatamente, acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, ordenou: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que tu os abençoas, e já por 3 vezes seguidas. Agora, pois, foge e vai para o teu lugar. Disse que te cobriria de honras e bens, contudo, o Senhor te privou delas.
Mas Balaão contestou Balaque: Não disse eu aos teus mensageiros, ainda que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor e fazer por mim mesmo bem ou mal. Aquilo que Yahvé mandar, isso eu direi. Agora, pois, estou retornando para o meu povo. Antes, porém, vem e eu te comunicarei o que este povo de Israel fará a teu povo nos dias futuros. A quarta profecia de Balaão. Então pronunciou esse oráculo de advertência em forma de poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem nitidamente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento da ciência do Altíssimo, daquele que contempla a visão que advém do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Eu vejo, mas não agora, eu avisto, mas não de perto. Um rei como uma estrela poderosa surgirá de Jacó. Um cetro se levantará dentre os filhos de Israel. Ele esmagará as cabeças dos moabitas e aniquilará todos os arrogantes filhos de Sete. Edom será totalmente conquistada por Israel. Seir, seu inimigo, igualmente será dominado. Contudo, Israel se fortalecerá. Dos descendentes de Jacó sairá o dominador. Ele exterminará todos os que restarem em Edom e nas demais cidades. Os últimos oráculos de Balaão. Em sua visão profética, Balaão viu Amalaque e pronunciou este oráculo: Amalaque, primícias das nações. Contudo, a sua posteridade perecerá para sempre. Em seguida, viu os queneus e profetizou: A tua morada está segura e o teu nicho está firmado sobre a rocha. Mesmo quando for destruído o queneu, quando a Assíria o fizer cativo, ainda voltará. E finalmente Balaão entregou mais esta profecia: Ai, quem poderá sobreviver quando Deus realizar tudo isto? Um grande número de embarcações vindas do norte, das costas de Quitim, Chipre, conquistarão Ashur, a Síria, e afligirão Ever, Israel. Contudo, no fim, eles perecerão para sempre. Então Balaão levantou-se e voltou para casa, e Balaque se foi pelo seu caminho.